Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Pedro Cartelli e hoje a gente vai resolver algumas questões de escala. É um assunto muito cobrado no Enem, ele está na parte de matemática básica e é essencial que você saiba, né, para você garantir uma boa nota e o TRI te ajudar com relação a isso. Então, vamos lá. A primeira questão que eu selecionei é do Enem 2012 e ela diz o seguinte: o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 km. O americano, Jim Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Jim Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Então, a gente precisa ver essa razão aí, beleza? A razão entre o professor, a pista feita pelo professor, e a que foi realmente percorrida pelo atleta. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que é uma questão de escala, certo? E aí, a gente vai colocar aqui embaixo a razão dessa escala. A razão dessa escala é a pista feita pelo professor, como a questão informa, pede, e a percorrida pelo atleta. Na questão a gente tem aí as informações. A gente sabe que a pista feita pelo professor equivale a 60 centímetros e a do atleta é igual a 42 km vezes 10, né? Porque diz que ele conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. A gente não pode esquecer desse detalhe aí. E aí, vamos multiplicar aqui para ficar mais claro. A gente tem os 60 centímetros e aqui embaixo 420 km, né? 42 vezes 10. Beleza. Agora, a gente tem que ver aqui que as unidades estão diferentes. A gente tem centímetros e quilômetros. E a gente precisa transformar isso. Mas antes, a gente pode simplificar para ficar mais fácil. 60 dividido por 420, a gente pode cortar o zero. E aí a gente tem aqui embaixo, do lado, né? 6 centímetros e 42 quilômetros. A gente também pode simplificar esses números aqui por 6. E aí a gente vai encontrar 1 centímetro e 7 quilômetros. Ainda falta, né, converter, transformar de quilômetros para centímetros, porque as duas unidades têm que estar igual. E aí aqui embaixo a gente vai colocar quilômetro, colocar na tabela, né? Tem até vídeo aqui no canal explicando hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse caso aqui a gente tem uns 7 km, né? Então a gente colocar aqui embaixo do quilômetro e a gente precisa encontrar ele em centímetro. Então cada andada, né, para a direita é um zero. No caso aqui 7 km é a mesma coisa que 700 mil centímetros. Então a escala do professor com a do atleta é exatamente 1 centímetro por 700 mil centímetros. É essa a relação, a razão, no caso. A resposta a gente pode encontrar dessa forma, ou também dessa daqui, que é o que está na alternativa D, né? 1 para 700 mil centímetros. É essa a relação do professor e a do atleta. A próxima questão é a do Enem 2011. Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 km. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Certo. A gente já sabe que quando envolve uma questão de escala, a gente vai fazer uma relação entre a distância de uma e a distância de outra. Nesse caso, a gente tem, né, duas distâncias, que a questão dá, a de 8 centímetros e a de 2.000 km. O D minúsculo simboliza a distância da régua entre as duas cidades A e B, 8 centímetros, e o D maiúsculo é a distância real, 2.000 km. A gente tem, né, duas unidades diferentes, centímetro e quilômetro,
Mas a gente faz o quê? Primeiro a gente simplifica e no final a gente transforma, que é mais fácil. Então, simplificando aqui, a gente pode dividir ambos os números pelo 2. Primeiro aqui, para ficar mais fácil. A gente tem 4 centímetros e aqui embaixo 1000 quilômetros. E a gente pode dividir agora por 4, né? Tanto em cima como embaixo. E aí, simplificando, a gente encontra 1 centímetro e 250 quilômetros. Certo. Agora que a gente simplificou, a gente vai transformar, passar aquela distância de 250 km para centímetro. Então, colocando aqui, a gente tem 250 km e queremos encontrar em centímetros. Então, passando para a direita, né, a gente vai ter 5 zeros. E aí a gente já encontra a resposta. A relação entre a distância da régua e a distância real é de 1 para 25 milhões centímetros, né? E aí a gente encontra essa resposta na alternativa E. A última questão que eu selecionei é a do Enem 2010. No Monte de Cerro Amazones, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio de superfície terrestre. O telescópio europeu é extremamente grande. O ELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Ok, é o mesmo procedimento das anteriores. A gente tem a escala e a gente tem que encontrar a razão entre o diâmetro do olho aproximado, né, e o diâmetro do espelho. É essa relação que a gente precisa encontrar, a razão. Bom, a gente sabe que o diâmetro aproximado do olho é 2,1 centímetros. É isso que a questão informa. E o diâmetro do espelho, a questão diz que é igual a 42 metros. Certo? E aí, primeiro aqui, para a gente multiplicar, ficar mais fácil, tirar a vírgula, a gente multiplica por 10. E a gente encontra 21 centímetros e 420 metros. Agora, simplificar, né, os números para depois a gente transformar e tirar esse metro e colocar em centímetro. A gente pode dividir ambos os números por 7 e a gente vai encontrar 3 centímetros e no denominador 60 metros. A gente ainda pode simplificar por 3 e a gente vai encontrar 1 centímetro, que é o que a gente quer, né, e 20 metros. Agora é só transformar 20 metros para centímetros. A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse caso, a gente tem uns 20 metros aqui e quer transformar para centímetros. Então, andando para a direita, a gente vai colocar mais 2 zeros. Logo, a escala, a relação entre o diâmetro aproximado do olho e o do espelho é de 1 para 2000 centímetros. Logo, né, a alternativa é essa a escala. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então me manda mensagem lá no Instagram, @pedrocartelli. Se vocês perceberem, não tem muita dificuldade esse assunto, é só você pegar o macete mesmo e não se atrapalhar com essa questão de converter metro para centímetro, quilômetro, mas no geral é isso. Até o próximo vídeo.